a testificar da ressurreição. Se ali existe uma tumba vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Essa tumba aberta em silêncio fala que Jesus se foi e prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto um lar foi preparar. Ele prometeu, é uma grande verdade, que felicidade daquele que crer. Pois quando tudo aqui terminar, ao lado de Cristo ele vai viver. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Há uma tumba aberta em Jerusalém, sinal de vitória e de redenção. É uma prova viva de que Cristo vive e foi para o céu e nos espera então. Isso nos dá força quando vem as lutas, em toda a labuta dessa vida aqui. Sentimos gozo e também alegria ao pensar na vida nova do porvir. Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde o simples pranto à mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão da minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir. E todos os santos que adormeceram ao som da trombeta hão de despertar. E todos eleitos que estiverem vivos, no piscar de olhos vão se transformar. E depois disso nos reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus mais uma vez por esta oportunidade que nos é dada de podermos vir para lhe servir
de servir através da pregação do Evangelho, que todos sabemos que é o poder de Deus a salvação. E também servi-lo por ouvir a palavra de Deus. Eu quero acreditar que ainda estão meditando sobre aquele tema que ultimamos na quarta-feira, e pela graça de Deus conseguimos já terminar, embora que muitos elementos que não foram como que explorados, mas temos que começar outro pensamento e dizer que gostei muito aquela parte quando estava a se falar a respeito daquela viúva que recebeu o profeta Elias. Quando o profeta dizia que ela pôde receber Elias depois da morte do seu marido, e ela já estava livre para receber a mensagem, para receber o mensageiro, comparativamente com as nossas igrejas, que as nossas igrejas nós devem morrer para podermos receber a mensagem da hora. Foi muito bonito, destacante na minha vida. E esta noite gostaríamos de tentarmos dar alguma introdução a respeito de um pensamento, a respeito de uma palavra, a redenção. Portanto, estaremos por um bom tempo a falarmos a respeito desta palavra, a redenção, e estamos precisamente a trazer esta mensagem ou este pensamento por ocasião da Páscoa, como deve ser do conhecimento de cada um de vocês, que na próxima semana, no dia 2, vai se celebrar a Páscoa. Só queremos aproveitar esta ocasião para falarmos a respeito da redenção e alusivo precisamente à Páscoa. É verdade que os dias já estão como que um pouco desnorteados, mas a Páscoa propriamente dita era celebrada precisamente no dia 14. E no dia 14 de Abib, que Abib é precisamente o mês de abril, como a maioria de vocês devem saber que tudo começou precisamente no Egito, quando o Senhor ia passar naquela noite a ferir todos os primogênitos. Portanto, Deus, querendo salvar os seus eleitos, os filhos de Israel, tinha que prover um caminho, uma maneira pela qual lhes salvar. E a própria palavra Páscoa significa passar por cima. Só Deus ia passar por cima de cada casa que ele vire o sangue experigido. E isto, a partir daquele momento, se tornou, digamos, um feriado para os filhos de Israel. Talvez ter que ler para ajudar aqueles que talvez podem não estar informados neste negócio, como devem saber que estamos a falar para todos, e aqueles que estão nos ouvir pela primeira vez,
Portanto, seremos obrigados como que a detalhar cada coisinha. A Páscoa é instituída precisamente aqui no livro de Êxodo. Êxodo 12. A instituição da primeira Páscoa. Falou o Senhor, no versículo 1, falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Só tinham que tomar, cada família tinha que tomar um cordeiro, precisamente no dia 10. E guardar, investigar aquele cordeiro para ver se não tinha culpa, não tinha mancha, num período de 4 dias. E precisamente no dia 14, aquela ovelha tinha que ser morta, ou aquele cordeiro tinha que ser morto. É exatamente o que eles fizeram com o Senhor, quando o Senhor foi levado naquela montanha, arrastado diretamente para onde se encontravam os sacerdotes, e tinham que investigar por um período também de 4 dias. E naquela sexta-feira é quando lhe crucificaram, porque todos esses cordeiros tipificavam a morte do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós notamos uma coisa aqui muito engraçada. Eles, no versículo 6, diz, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomará do sangue e pô-lo-á em ambas as ombreiras, e na verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com peixe, com paias, asmo, com ervas amargosas, a comerão. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a franzura. Tudo devia ser comido, tudo daquele cordeiro, porque representava o corpo do Senhor, representava a palavra de Deus. A palavra essa que temos que comer toda ela. Como foi dito que o homem não só viverá por pão, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus. E no versículo 12, estou saltando, mas pode procurar um tempinho assim de ler com um pouco devagar. No versículo 12, e eu passarei pela terra do Egito. A passagem dele pela terra do Egito é que originou esta palavra Páscoa, que provém da palavra passar. E quando uma casa tinha este sinal de sangue, aquela casa estava segura. Poderíamos ainda, talvez, termos que voltar para trás e tentarmos mostrar os porquê que uma casa que tinha aspergido sangue não devia ser destruída, visto que estamos a falar a respeito da redenção, a falar a respeito da Páscoa, a falar a respeito da morte do nosso Senhor. Isto começa precisamente no jardim de Éden, quando Deus havia ordenado a Adão e Eva que não deviam comer daquela árvore da ciência
porque no dia que eles pudessem comer, certamente morreriam. Eles acabaram comendo daquela árvore. Quando comeram aquela árvore, Deus era obrigado para lhes matar. Todavia, o amor de Deus lhe obrigou para que ele pudesse aceitar um substituto. Quando Deus desceu e viu a situação que Adão havia pecado e aquele casal estava naquele estado de queda, ele tinha que trazer uns 2 cordeiros. Esses 2 cordeiros morreram no lugar de Adão e Eva para que Deus não lhes matasse. Só podemos ver este canal aqui, começando precisamente aqui no Jardim de Éden, que Deus prove, aceita um substituto que morreu no lugar do pecador. Quer dizer que se alguém pecasse, eu estava a tentar falar a respeito disso com alguns irmãos, como nós temos essa graça não merecida. Naqueles dias no Antigo Testamento, quando alguém pecasse, essa pessoa tinha que arrastar consigo um cordeiro ou um cabrito, dependia talvez da possibilidade, dependia talvez do tipo de pecado e tudo mais. Só você sempre que pecasse tinha que arrastar um animal, para que aquele animal pudesse morrer em seu lugar, para você não morrer. Sempre que você pecasse, tinha que arrastar um animal para sua intercessão. Se você não arrastasse um animal para sua intercessão, você é que devia morrer por causa dos seus pecados. Portanto, aqui quando Deus queria passar na terra do Egito e matar, cada casa que não tinha substituto, porque aquele sangue que havia sido colocado era para mostrar que uma ovelha morreu no lugar desta família. Portanto, esta família não deve morrer, porque já proveu um substituto. Portanto, sempre quando Deus quando passou naquela noite, o anjo da morte quando passou naquela noite e viu, quando via sangue, passava e não feria naquela casa, porque o animal havia comido, havia morrido. Tudo isso representando o nosso Senhor Jesus Cristo. A única via pela qual você pode escapar da ira de Deus é quando você aceitar o substituto do pecador. Faz-me lembrar neste momento do Barabás, o homem que devia morrer naquela sexta-feira. Todavia, toda a situação acabou mudando. Quem que morreu foi precisamente Jesus no lugar de Barabás. Portanto, quando você aceita Jesus como o seu Salvador pessoal, automaticamente você é tido como um inculpado, irrepreensível diante de Deus, branco como a lã branca. Estamos, como já me referi, estamos aqui a trazer este pensamento precisamente por ocasião da Páscoa. E eu tenho a certeza de que, querendo o Senhor, poderemos ver coisas boas
maravilha do Senhor, pela sua graça permitindo. Portanto, como eu dizia, gostaríamos de falar sobre este pensamento ou esta palavra, redenção. A redenção é precisamente trazer de volta. E eu queria talvez ler alguma coisa aqui antes de começarmos. Estou precisamente a ler neste livro, no livro de Colossenses 1,14. Paulo falando aqui, ele diz aqui: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Está falando do nosso Senhor de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Que o Senhor acrescente a bênção sobre a leitura da sua palavra. Estamos a falar, como já me referi, a respeito desta palavra, a redenção. Eu tenho a certeza de que vamos descobrir muita coisa que talvez não sabíamos. E creio que o Senhor vai continuar a nos revelar. Como já disse que esta palavra, redenção, significa trazer de volta. Tentei procurar aqui alguns significados desta palavra redenção. Descobri que redimir ou redenção significa redimir ou remir, que significa libertação ou salvação. É o ato de adquirir de novo. É o ato de adquirir de novo. Estamos a dizer que redimir não é precisamente ir comprar, mas redimir é trazer de volta. Vamos dizer que você vai no banco para pedir um crédito. Geralmente eles procuram saber o que você tem para segurar o seu crédito em caso de não conseguir pagar. Portanto, você vai, talvez chega, vão lhe procurar saber o que você tem. Você diz: tenho carro. Vão pedir livrete do carro, vão pedir isto, vão fotocopiar, vai-se no registro como garantia daquele crédito. Talvez pode até vir na sua casa, vão ver se são congeladores, sofá, isto, computador e tudo mais, tudo é recolhido, fazem um apontamento de tudo e tudo é arquivado no registro. Como garantia daquele crédito que, em caso de você não conseguir pagar, eles podem penhorar aquelas coisas, levar aquelas coisas, vender para poderem reaver o seu dinheiro. Portanto, vamos dizer que alguém não conseguiu pagar as suas obrigações e é levado o seu carro. O seu carro está como que no cativeiro por causa da dívida que você tem com o banco. Quando você consegue um dinheiro e vai pagar o seu crédito para reaver o seu carro, é onde entra a palavra de redenção, redimir, trazer de volta, ou remir, ou resgatar. Você traz de volta alguma coisa que
havia sido, digamos, arrastado por causa de algum motivo. Portanto, é isso que está sendo dito aqui. Redenção é o ato de adquirir de novo algo que uma vez lhe pertencia, mas por algum objetivo acabou sendo tirado de você. E ou resgatar ou tirar do poder alheio. Vamos dizer sim, aquilo que acabei de me referir, que o seu carro estava nas mãos ou no poder alheio e você chega, paga o que deve ser pago e traz de volta. Ou tirar do cativeiro, livrar-se de um passo arriscado. Estes são realmente significados da Bíblia a respeito da redenção. Ou livrar-se das penas do inferno. Isto é o que significa redimir, resgatar, redenção. E aqui, amados, vamos abordar coisas que talvez algumas delas estavam como que ocultas desde a fundação do mundo, mas Deus está revelando nesses últimos dias. E como já vimos aqui, o Senhor Jesus é o nosso Redentor, aquele que vem nos tirar das mãos alheias, aquele que veio para nos reaver, nos trazer a sua parte de novo, a sua possessão, depois de termos caído. Sim, esta redenção que estamos a falar a respeito, estamos a falar precisamente a respeito da redenção da humanidade. Porque a humanidade, vamos falar a respeito do crente. O crente, como crente verdadeiro, é alguém que estava com Deus antes de vir aqui na terra. Como ainda vamos mostrar, porque não teríamos esta palavra de redimir, trazer de volta. Quer dizer que houve um momento quando nós estávamos com Deus, em sua mente, e acabamos de ser nascido aqui na terra. Quando a gente fomos nascidos aqui na terra, fomos nascidos através de uma ideia que não era precisamente da perfeita vontade de Deus. Portanto, por isso todo mundo, quando alguém é nascido aqui na terra, automaticamente é pecador, precisa de ser redimido. Vamos dizer que talvez uma criança é nascida, vamos procurar um sítio onde vamos lhe colocar, e lá está aquela criança, talvez vamos entregar comida através de uma pequena janela, vai crescer ali. Embora que nunca conheceu nada que diz respeito ao pecado, mas pela natureza aquela pessoa é pecaminosa. Não pode até entrar no céu, porque o caminho pela qual ele trouxe aqui na terra não foi a vontade perfeita de Deus. Por isso, para entrar no céu, tem que ser nascido de novo. Tem que ser trazido de novo, redimido, de volta ao dono original. Porque logo quando a gente caímos aqui na terra, acabamos de cair nas mãos do diabo, nas mãos alheias. Portanto,
precisamos todos nós da redenção. Qualquer pessoa nascida através do desejo sexual, através de homem e mulher, é nascida na queda e precisa de uma redenção. Por isso, Jesus, quando veio aqui na terra, tinha que vir através de ou de uma outra maneira contrária à maneira pela qual nos trouxe aqui na terra. Ele não foi nascido através do desejo sexual. Foi a palavra de Deus que o anjo Gabriel falou com a Maria, e quando Maria aceitou a palavra do anjo, ela ficou grávida. Esta deveria ter sido a vontade perfeita de Deus de virmos aqui na terra. Meu Deus, eu tenho tido assim, este pensamento sempre tem me seguido. O Pai Celestial, querendo fazer com que os seus filhos se tornem interno como ele é interno. Aquele que não tem princípio de dia nem fim de dia. Ele queria que nós fôssemos desta maneira. A propósito, a morte é como morte. O homem não foi criado para morrer. É por isso Adão, quando veio aqui na terra, Adão e Eva, não deviam morrer. Só morreram quando comeram aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso, Adão viveu 900 e tal anos. E a morte entrou por causa do pecado. Tira o pecado, você traz a vida eterna. O pecado é que trouxe tudo quando temos hoje em dia. O pecado é que trouxe as guerras, é que trouxe as enfermidades, é que trouxe desentendimentos, é que nos deu a natureza vil, a natureza esquisita, a natureza é que nos trouxe aqui na terra com corações de pedra e tudo mais. Tudo isso foi por causa de pecado. E o homem caiu, diríamos, cair uma queda como que de cair numa cova profunda. É onde a humanidade se encontra. E ninguém podia tirar o outro, porque todos nós fomos nascidos nesta cova, nesta profunda cova. Todavia tinha que vir alguém do céu para poder nos tirar desta cova profunda. Creio que a maioria dessas coisas serão clareadas na medida em que vamos caminhando. Gostaria de ter, se eu tivesse uma boa voz, gostaria de ter cantado aqui esta canção aqui. Não sei se vou conseguir. Não cantar como cantar, mas ler. Visto que estou a falar a respeito da redenção, esta canção também é chamada Na Redenção. Minha alma canta ao Salvador, que me remiu com tanto amor, que me livrou da escravidão, seu sangue dando a redenção. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Longe eu andava do meu Deus,
seguindo nos caminhos meus. O Salvador me descobriu e com seu sangue me remiu. Feliz momento quando eu vi na triste cruz morrer por mim, para libertar-me do opressor, meu santo e justo Redentor. Para minha justificação, o esforço meu foi todo em vão. Perante Deus só tem valor o sangue do meu remidor. Vê a alma presa a descansar na redenção tão singular. Jesus garante a salvação, seu sangue vale a redenção. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Amém. Como estou a falar a respeito da redenção, achei que talvez seria assim propício ter que cantar a respeito disso. Vamos voltar virando para as nossas citações. Como devem saber que a maioria das coisas que a gente diz aqui, citamos precisamente da voz do sétimo anjo. O sétimo anjo do Apocalipse 10, versículo 7, como foi prometido que haveria uma voz, e esta voz ia revelar os mistérios de Deus. Certamente é um pensamento que diríamos muito vasto, que precisaríamos de muito tempo para a gente, talvez umas 2 semanas, estaremos já a falar a respeito deste pensamento. Estou a citar aqui nesta mensagem a chave para a porta. O profeta está orando aqui no parágrafo 30. Ele diz: nosso Pai Celestial, nos aproximamos do teu trono de misericórdia no nome do Senhor Jesus, o grandioso, o qual desceu da glória para nos revelar as riquezas dos tesouros de Deus. Graças a Deus. Como te agradecemos por este grande Jesus, o qual foi a manifestação de Deus, feito pessoalmente a nós. E através dele temos a redenção. Logo aqui acabamos de atingir uma coisa muito grande. Descobrimos aqui uma questão falando da redenção. Como eu já tentei mostrar que a humanidade acabou caindo quando o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva caíram. Quando eles caíram, precipitaram toda a humanidade a esta queda. Separaram-nos de Deus e colocaram-nos numa cova escura e profunda, é onde jaze toda a humanidade, sem nenhuma esperança à vista de tornarmos a voltar para o nosso Deus. Agora, quando o homem caiu, há umas 3 coisas principais que talvez gostaria de citar aqui, que o homem perdeu na sua queda. Em primeiro lugar, como já mencionei, ele perdeu o direito à vida eterna. E quando ele perde este direito,
precisava-se de uma maneira como que perder um carro através de uma dívida. Aquela vida interna, quando o homem a perdeu, voltou precisamente para o dono original, com este título de propriedade da vida interna. Abstrato título da propriedade da vida interna. Portanto, o homem, a primeira coisa que poderíamos dizer aqui é de que o homem perdeu o direito à vida interna. Com 900 e tal anos, Adão, quando pecou, ele tinha que morrer, porque perdeu o direito. E outra coisa que talvez podíamos mencionar aqui, o homem também perdeu o direito à comunhão com Deus. Aquele direito que o homem tinha no frescor do dia no jardim de Éden, quando os passarinhos cantavam e aquele cheiro, aroma das flores inundava o jardim, e subitamente Deus aparecia para comungar-se com Adão. Oh, que momento Adão se encontrava. Sentava, podia falar com Deus face a face, porque o pecado não tinha lhes separado. Mas quando Adão pecou, ele acabou perdendo o direito à comunhão. Até que as Escrituras dizem que ninguém pode ver a Deus e viver. Porque o homem havia pecado e se separado de Deus. Portanto, ele acabou perdendo este direito de comunhão com Deus. Meu Deus, que momento! Que separação terrível quando Adão caiu por causa de pecado. E a terceira coisa que Adão perdeu nesta sua queda, que envolveu toda a humanidade, foi precisamente o direito à herança terra. Estamos a falar aqui, eu queria talvez tentar colocar uma coisa aqui um pouco estranha. Quando se diz que Adão perdeu a herança terra, um poderia imaginar, mas como que Adão perdeu a herança, a terra, enquanto que o homem ainda está aqui na terra? Estamos a falar aqui, nessa nossa maneira de falar, quando estamos a falar assim, estamos precisamente a falar para duas pessoas ou dois tipos de pessoas. Estamos a dizer que Adão e Eva eram filhos de Deus. E quando eles pecaram, deram a introdução à semente de serpente. Talvez eu não terei tempo aqui de tentar explicar, mas a verdade é de que lá onde vocês estão ouvindo, é só perguntar, o ministro que está ali, ele vai explicar o que é isso, a semente da serpente. Mas a verdade é de que quando Adão e Eva pecaram, abriram um caminho para a semente de serpente. E a semente de serpente foi introduzida aqui na terra a partir do nascimento de Caim, que não era filho de Adão, mas filho de Eva com o Senhor serpente. O mundo começou a ser palco desta semente errada. E os filhos de Deus começaram a ser colocados, digamos, no cantinho. E a semente de serpente apoderou-se desta terra. Não é de se admirar, amados, quando Jesus esteve aqui na terra, o diabo veio tentando e disse:
se você me adorar, eu vou te dar. E ele começou a lhe mostrar os reinos do mundo, essas coisas todas, as cidades mais belas. Estamos a falar de Nova York, Moscou, sei lá, Hong Kong, esses sítios todos. E o diabo começou a mostrar a Jesus que se você me adorar, eu vou te dar isso. E como se fosse dele, como se fosse de diabo. Mas a verdade é de que temporariamente é do diabo. Tudo quando nós temos essa civilização, não é civilização de Deus, é civilização de diabo. Por isso a morte. Deus vai estabelecer uma outra civilização aqui na Terra, mas nesta civilização não haverá morte. É a civilização que eu estou almejando que algum desses dias Deus venha estabelecer. Almejando e tentando lutar para arrastar mais gente possível para estar naquele lugar. Agora, nós descobrimos uma coisa aqui, como acabei de me referir, que então que perdeu a herança terra é a semente de Adão, não a semente da serpente, porque a semente da serpente acabou possuindo. Aquele exemplo que eu estava a dar do banco, que você, quando falha em pagar, vem e arrasta o seu carro. Só quando Adão e Eva pecaram pelo arrazoamento do diabo, eles perderam a herança terra. É verdade que o diabo não podia arrancar-lhes a vida interna com as suas mãos sujas. Portanto, aquele livro, o título de propriedade que mostrava que Adão é dono desta terra, Adão acabou perdendo. Aquele título, vocês sabem, aqueles que já adquiriram talhões nas cidades, para você ter um talhão que você diz que é meu, tem que ter o título de propriedade. Há um nome aí que eles já usam esses dias. Mas você tem que ter um documento que traz o seu nome, que traz talvez as medidas daquele lugar. E talvez aquilo que foi construído, que mostra que aquele lugar é seu. Portanto, Adão, quando caiu, ele acabou perdendo. E como eu tenho falado, como já queria mencionar, acabei não mencionando, mas a verdade é de que Deus querendo, tudo isso aconteceu para que Deus pudesse expressar cabalmente os seus atributos, aquilo que ele tinha antes da fundação do mundo. Porque já sabemos que Deus tinha seus atributos que ele queria expressar ao longo das eras. Havia um atributo para ele ser curador, e se Adão não tivesse pecado, Deus não poderia expressar este atributo de ser curador. Havia um atributo dele ser salvador, portanto devia haver alguma coisa que caísse para que Deus pudesse remir, pudesse salvar e trazer de volta. Alguém tinha que cair para que Deus pudesse lhe trazer de volta. Se eu queria talvez trazer alguma coisa aqui antes de ir muito longe, falando aqui, ele diz: como te agradecemos por este grande Jesus, o qual foi a manifestação de Deus feito pessoalmente a nós. E através dele temos a redenção de nossos pecados. Agora, vejamos uma coisa aqui muito bonita que aconteceu. Quando o homem cai nesta cova profunda, o homem começou a procurar uma maneira pela qual podia lhe ajudar para sair naquela cova. Todavia, havia uma lei que Deus deu a Moisés, a lei de redenção. Oh, meu Deus!
quando os filhos de Israel foram na terra prometida, cada um recebeu uma determinada porção. Se alguém pudesse empobrecer-se e vender a sua propriedade, um parente capaz, ele podia redimir aquela possessão do seu irmão. Mas este redentor, remidor, resgatador, tinha que ser um parente, um familiar. Ninguém de fora podia redimir a possessão de uma outra pessoa, a não ser que seja um familiar. Portanto, quando a humanidade cai nesta cova profunda, havia ainda esta lei da redenção, que um dos familiares da humanidade tinha direito de resgatar a humanidade, tirar a humanidade da cova, tirar a humanidade nesta situação de não ter vida interna, tirar a humanidade nesta situação de não ter comunhão com Deus, tirar a humanidade nesta situação de perca do título de propriedade e perca da herança terra. Portanto, um redentor parente é que tinha direito de fazer este trabalho. E entre a humanidade não havia ninguém, porque todos haviam sido nascidos através de homem e mulher. É aqui onde o amor de Deus foi manifestado na sua plenitude. Deus amando a humanidade, Deus amando os seus filhos, quando ele viu que não havia maneira pela qual as pessoas voltarem para ter vida eterna, voltarem para ter comunhão com Deus, com ele, voltarem para ter a herança terra, já estava nas mãos da semente de serpente. O amor lhe constrangiu para que ele pudesse descer nas regiões mais recônditas da terra. O Criador dos céus e da terra se tornou homem na pessoa de Jesus Cristo para remir, para resgatar, para trazer de volta, tirar a raça humana nesta cova profunda. Algumas dessas coisas acabam sendo muito difíceis para serem expressas, porque às vezes a aspiração acaba sendo um pouco demais. Mas é precisamente isso que aconteceu, amados irmãos. O Criador dos céus e da terra tinha aqui, como aquela história que o profeta conta, um certo dia, Deus acabou falando com os seus dignitários celestiais, contando-lhes como que ele ia descer à terra. E ele disse que eu vou descer à terra. As pessoas não vão me reconhecer quem sou. Vou ser nascido como um bebê, serei um bebê. Um bebê talvez chorando, crescendo como um menino, trabalhando na carpintaria como um bebê qualquer, sem saber que era o Jeová do Antigo Testamento que tinha se tornado pessoa, para que ele pudesse remir, resgatar, trazer os direitos que o homem havia perdido por causa de pecado. É comovente, não é? Agora, talvez, enquanto o meu tempo ainda está me permitir, pela graça de Deus, estaremos a continuar, como eu já me referi, que talvez por umas 2 ou 3 semanas, a respeito deste assunto. Queria talvez ler alguma coisa aqui, para tentar mostrar quem mesmo será remido, quem será a redenção e para quem. Tentarmos mostrar aqui segundo as Escrituras. Tenho a certeza de que ainda não tenho 1 hora de tempo. São quantos? 49. Ok. Vou ler aqui no livro de
Romanos 8, muita coisa aqui que podia se ler, mas vou diretamente aqui no meu pensamento. Queremos tentar ver a quem a redenção foi provida. As escrituras aqui no livro de Romanos 8, vou começar a ler a partir do versículo 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Aqueles que Deus conheceu de antemão, a esses Deus predestinou para a imagem do seu Filho. É uma coisa bonita, é uma coisa profunda. Deus predestinando algo. Você não tem como não cair precisamente na predestinação de Deus. Se Deus predestinou, quem mais pode vir e fazer com que a predestinação de Deus não se cumpra? Deus predestinou homens e mulheres para chegar à imagem do seu próprio Filho. E é verdade, amados irmãos, você pode dizer, mas pastor, eu ainda estou nisto, ainda às vezes caio nisso, caio naquilo. É verdade, irmãos. Desde que ainda estamos nestes corpos, sempre teremos algum espinho a nos atormentar. Ainda vamos mostrar para mais adiante. Mas a verdade é de que Deus, quando predestina, deixa eu continuar a ler. E os que predestinou, a estes também chamou. Quando Deus predestina, Ele chama. Chamar a você. Chamar pela predestinação. Você foi predestinado pela presciência de Deus. Por isso você está na mensagem da hora. Imagine quantas pessoas estão na sua cidade. Imagine quantas pessoas já ouviram esta mensagem. Algumas pessoas não deram ouvido, algumas pessoas não dão ouvido, porque neles ou nelas não há esta predestinação pela presciência de Deus. E às vezes, quando uma pessoa é predestinada, independentemente da situação, do estado em que aquela pessoa se encontra. Faz-me lembrar daquela mulher, aquela prostituta de Samaria, uma mulher vil, que era bem conhecida por ser uma mulher, uma prostituta, que até para ir no poço, tinha que ir num tempo em que ela sabia que ninguém está lá, que podia lhe zombar, desprezar. Era uma prostituta bem conhecida. Todavia, dentro da sua alma, havia uma semente de predestinação. E quando ela se colocou diante de Jesus, e Jesus começou a falar a palavra de Deus com ela, aquela semente de predestinação que estava dentro dela pegou fogo. E deixa eu lhe garantir, lhe dizer melhor, que a partir daquele dia, aquela mulher não continuou com aquela vida. Porque ela ouviu a voz de Deus e quando ouviu a voz de Deus, ela respondeu. É verdade que talvez teve que passar através de um processo até lá, mas ela não achou descanso até que chegasse um ponto de ser uma crente de verdade. E não foi a sua esperteza, irmão ou irmã, para você ver essa mensagem. Foi algo que Deus colocou dentro do seu coração antes da fundação do mundo. Você foi predestinada, você foi predestinado para reconhecer e aceitar esta mensagem. Essa mensagem é a sua satisfação. É o lugar de descanso.
onde você descansa. Algum de nós estávamos à procura de alguma satisfação quando estávamos no mundo. Entra nesta igreja, não apanha nada, sai, entra naquela igreja, não apanha nada, sai, entra naquela igreja, não apanha nada, sai. Alguma coisa estava a procurar algo. Mas no dia em que deparei-me com esta mensagem, estou a falar de um longo período de tempo que talvez quase 40 anos. Mas quando deparei-me com esta mensagem, trouxe uma satisfação enorme no meu coração. E agora a gente não estamos à procura de verdade. A nossa preocupação é pedir a Deus para que nos ajude a viver de acordo com a verdade que já descobrimos. Uma pessoa que está na mensagem não está à procura da verdade. Se você vê uma pessoa que está na mensagem sair, ir no outro lugar, não estava à procura da verdade. Estava à procura de algo, ou estava à procura de dinheiro, ou procura de mulher, ou procura de homem, ou procura de religião. Mas se você estava a procurar a verdade, quando você chega na mensagem da hora, você descansa. Porque você foi predestinado pela presciência de Deus. E esses que são predestinados são os que Deus chama. É verdade que quando você é chamado enquanto que tem muita coisa ao seu redor. Como Lázaro, que foi chamado do túmulo, ele saiu amarrado com isto, aqueles panos de enterro, mas tinha que procurar uma maneira de como o desatar. Portanto, quando você é chamado com esta mensagem, as pregações que vão vindo é para desatar você de tudo que havia lhe amarrado. Desatar você da prostituição. Desatar você de bebida. Desatar você de bandidagem. Desatar você de surunga. Desatar você de roubar. Desatar você disto, desatar daquilo. Da mesma maneira como Lázaro foi desatado daquilo que havia sido amarrado. Agora, é como se um carpinteiro ou um madeireiro, vamos dizer que um madeireiro tem em vista. Meu Deus, que coisa bonita. Deus, quando nos chama, Ele tem em vista uma imagem de um homem santo, irrepreensível. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem, uma pessoa incorruptível. Uma pessoa pronta para ser arrebatada. Essa é a imagem que Deus tem em sua mente. E Ele, através da palavra de Deus, vai começar a trabalhar. Cada pregação que vem para nos moldar a imagem do seu amado Filho. Talvez vamos dizer como esse exemplo que eu estava para dar de um madeireiro. Vai no mato, vai apanhar um tronco, ele corta. E ele arrasta aquele tronco. Mas ele tem em vista uma mesa que ele quer fazer. Ele arrasta aquele tronco, empurra de um lado para outro, passa através desta maquinaria, através daquela maquinaria e tudo mais. Ele vai trabalhando de dia e de noite. Na medida em que ele vai trabalhar, ele está tratando-se com aquele tronco, com uma imagem em sua frente. De que eu quero que este tronco possa chegar até aqui. Ele tem uma imagem. Não tem uma imagem de tronco, não. Ele tem uma imagem de uma mesa, uma cadeira, que ele quer fazer usando aquele tronco. Só quando você é chamado,
Não diga que eu poderia, vou à igreja depois de eu parar de beber, de fumar, disto aqui, daquilo. Não, venha da maneira como você é. Deixa Deus tratar-se com você até que Deus projeta em você a imagem do seu amado Filho. Amém. Deixa eu lhe dizer, quando você ainda é matéria-prima, ainda não chegou a um ponto de ser o produto desejado real. Mas Deus não vai descansar dia e noite. Deus vai fazer você uma irmã santa. Deus vai fazer você um irmão santo. Se você ainda está caindo ali, cambalhando a colar, desde que você vai assistir os cultos, vai ouvir as pregações, algum desses dias você atingirá a estatura do varão completo, varão perfeito, a imagem do Filho. Porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Portanto, quem que pode ser redimido? Aquele que foi predestinado. Predestinar, irmão, é ter um destino já traçado. Talvez você ainda não chegou lá, mas Deus já traçou o seu destino. Deus já traçou o meu destino. O meu destino que Deus traçou, o seu destino que Deus traçou, é este aqui. Deixa eu ler de novo aqui. Os que Dante conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Só Jesus, quando veio aqui na terra, se tornou o primogênito, aquele que atingiu a vontade perfeita de Deus, para que os demais que o seguissem pudessem também atingir a mesma imagem. Você vai atingir. Não tenha receio, não descreia, não diga, mas pastor, para mim também eu serei assim, assim, com tudo isso que está ao meu redor. E sim, Deus vai ajudar. Deus vai ajudar. Sim, Deus que ajudou a Paulo. Imagine Paulo, aquele que perseguia a igreja, arrastando os crentes, matando. Mas o que aconteceu com Paulo? Deus já havia predestinado Paulo para ser um apóstolo. De uma ou de outra maneira, Paulo não tinha como se livrar daquilo. Ele terminou sendo apóstolo. Você pode estar zigue-zagando aqui, mas ultimamente Deus vai levantar tudo. Faz-me lembrar do nosso irmão amado Jonas, aquele que pensou que podia fugir diante da face do Senhor. Ele conseguiu fugir? Não fugiu. Deus levantou tudo para procurar Jonas até o apanhar. Deus vai levantar tudo para levar você para ser crente verdadeiro. E às vezes, como a palavra aparece, e às vezes você vê que isto aqui é duro, e eu mesmo, o próximo culto, eu não hei de vir mais. Mas, de uma ou de outra maneira, você vai se apanhar de novo, de volta. Por quê? Porque Deus predestinou você para essas coisas. Há muitas mulheres que estão no mundo, mas Deus chamou a você. Há muitos homens, há muitos jovens que estão no mundo, mas Deus chamou a você. Por que Ele chamou a você? Porque predestinou a você. A redenção lhe diz respeito. Continuando a ler. Meu Deus, como é bom ver essas coisas desta maneira. Deixa eu continuar a ler aqui, porque ainda não terminei. Porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. 30.
E aos que predestinou, a este chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Está a ver? Deus lhe chama. Depois de lhe chamar, o que ele faz? Ele lhe justifica. Deixa eu tentar explicar essa palavra justificação. Ser justificado é ser tido como se não tivesse pecado na sua vida. Quando você querer e arrepender-se e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você é justificado como se não tivesse pecado. Por que você é justificado? Deixa eu talvez clarear, visto que estamos a falar para muita gente que talvez alguns não estão bem inseridos com a nossa mensagem. Ser justificado, ser tido como se não tivesse pecado na sua vida. Estamos a dizer que quando uma pessoa é nascida, já mostramos, se traz um gravador e põe num estado de pausa para não começar a gravar e filmar a sua vida. Na medida em que o tempo vai andando, você vai atingir a idade de contabilidade. Estamos a falar dos 11, 12 anos. A partir daquele momento, aquele aparelho que estava no estado de pausa começa já a gravar e filmar tudo o que você estava fazendo. Está a ver? Tudo o que você estava fazendo na vida. Vai gravando, vai gravando, vai gravando. Quando você chega a um tempo de ouvir a palavra de Deus e para, você tem gravações de toda a sua vida, ou um processo onde está escrito todos os seus pecados. Quando você se arrepende corretamente, o que Deus faz? Deus leva todo aquele registro dos seus pecados e ele lança no mar do esquecimento para nunca mais, para Deus. Você como pessoa pode ainda pensar que houve um tempo que eu estava no mundo onde bebi, fiz isto, fiz aquilo, mas na mente interna de Deus já não existe. Deus já não se lembra dos seus pecados quando ele lhe justificar. Você é tido como se não tivesse pecado. Que coisa bonita. Tomar é como, vamos dizer, que alguém que matou pessoa e tirou órgão, vendeu, fez isto, e o processo e a pessoa foi apanhada e tem um processo. E no instante alguém mete a sua mão, tira aquele processo. O caso fica sem perna, sem pé, porque o processo se perdeu. Agora, Deus tira o seu processo dos seus pecados quando você se arrepende e é batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é que morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Ele é que foi enterrado e ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Para que aqueles que creem nele sejam justificados. Como as Escrituras dizem, que garantia quando uma pessoa se torna crente de verdade, crendo
em Jesus. Por isso ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, nem se estiver morto, ressuscitará. Está a ver? Que garantia quando alguém está encarando a morte. Você sabe que a morte veio por causa de pecado, todavia Jesus veio para me redimir e me trazer de volta a vida que uma vez eu tinha antes de cair, de vir aqui na terra. Ele é o seu redentor e parente, aquele que morreu em seu lugar para que você não mora, mas para que você tenha direito de vida eterna. Eu sempre tenho pensado que Deus querendo nos dar vida eterna, certamente, como dizíamos na quarta-feira, que uma criança que talvez cresce onde há condições, colheres de ouro, acaba não valorizando. Se realmente todo mundo tivesse sido nascido com direito à vida, não teria assim um valor, sabe? Vamos dizer que você foi nascido com a vida eterna, não havia nenhum perigo de você ir no inferno, é sua vida eterna. Não, você não ia apreciar, você não ia estimar, porque é uma coisa que você teve assim bruscamente, automaticamente você foi nascido com aquilo. Mas quando você sabe que saiu da eternidade, veio aqui na terra e caiu no pecado, e a mão misericordiosa de Deus lhe tirou dos bares, lhe levantou, lhe lavou, lhe purificou, lhe justificou e lhe deu a vida eterna. Você vai estimar a vida eterna, porque você sabe que isto aqui custou a morte do próprio Deus. Aquele Deus, porque o preço que era necessário para resgatar, redimir a humanidade, tinha que ser preço de sangue. E esse sangue não devia ser sangue de um homem que foi nascido através de homem e mulher. Tinha que ser sangue santo, não sangue sujo como de todos nós. Por isso, fomos redimidos pelo sangue de Deus. Não sangue que veio através de desejo sexual, mas sangue de Deus, sangue puro que faz uma obra pura. Saiba, irmão, se o diabo veio lhe acusar e dizer que você já fez isto, fez aquilo e aquilo mais, diga-lhe que eu fui salvo pelo sangue santo. Se o sangue santo também faz uma obra santa. Se o sangue não tem culpa, porque é sangue de Deus, faz também uma obra inculpável. Está vendo, irmão? Só você tem como que todas as garantias necessárias. Sabe? Sim, eu ainda estava a ler. E os que predestinou, a este também chamou. Depois de você ter chamado, ele te justifica. Depois de te justificar, ele te glorifica. Vocês sabiam, amados irmãos, que vocês já têm vida eterna quando ainda estão aqui na terra? A vida eterna não é algo que talvez vamos receber do outro lado. É algo que nós já temos aqui na terra. Ok, deixa eu ver. Estou ainda lutando aqui para ler uma única citação. Portanto, vou ver se posso ler mais uma outra para eu poder terminar. Vou ver se posso ler mais uma outra citação aqui para terminar. E ele diz aqui, temos passado agora, sim, está aqui. Sim, está aqui mesmo. E através dele temos a redenção de nossos pecados. E temos passado agora da morte para a vida, porque nós queremos nele. Pois dele está escrito que ele disse,
aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não passará pelo juízo, mas tem passado da morte para a vida. Por que crer nele já tem direito de passar da morte para a vida? Porque ele veio para nos resgatar. Nós estávamos na morte, veio para nos tirar. Essa era a condição original em que nós tínhamos direito. Meu Deus. Deixa eu continuar por um tempinho. E ele está a ler de novo aqui nesta mensagem a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. No parágrafo 30 de novo. E ele diz, ajuda-nos nesta noite, Senhor, enquanto estamos nesta ocasião, que é a ocasião de Páscoa, que isto possa estar sobre nós, para que vejamos o sofrimento que custou para a nossa redenção, a tristeza que custou para que nós estivéssemos felizes, e que nossas almas, esta noite, Senhor, que nos consagremos a Ti, e nossas almas estejam aflitas para olharmos para longe e vermos o que é o Deus, ó Deus, que morte terrível, quão cruel o pecado deve ser. E eu oro, Pai, que Tu nos abençoe em conjunto agora. Sim, é isso que, em primeiro lugar, você deve ter uma ideia daquilo que custou para que você fosse salvo. Como eu estava dando o exemplo do Antigo Testamento, que sempre quando alguém pecasse tinha que arrastar um animal para ir na igreja para pedir perdão de pecado. Vamos dizer que neste mês você pecou, tinha que levar uma ovelha para ir na igreja. No próximo mês você pecou mais uma ovelha. Diga-me, no mês, quantas ovelhas você ia precisar para a sua justificação, para o seu perdão, melhor dizendo? Quantas ovelhas você ia precisar? Você ia precisar de um curral para que a sua vida pudesse se manter em linha com Deus, em ordem, sem pecado. Mas veja a graça de Deus. A graça não merecida. O que acontecia quando alguém pecasse? Levava esta ovelha, arrastava-se com ele, chegava onde se encontrava os sacerdotes e talvez tinham que lavar em primeiro lugar aquela ovelha, porque não podia se sacrificar sem primeiro lavar. É por isso que Jesus tinha que ser batizado. Só lavava-se aquela ovelha, depois de lavar, o sacerdote dizia, coloque então as suas mãos sobre essa ovelha enquanto que eu vou matar. Você colocava as suas mãos naquela ovelha e aquela ovelha está aí estremecendo, balindo, e o sumo sacerdote matava aquela ovelha, você via sangue em todo lado. Você entendia que esta ovelha está a morrer no meu lugar para eu viver. Portanto, para você ser perdoado o seu pecado, tem que compreender o que custou a Deus para que nós também fôssemos perdoados. Isto custou a Deus para deixar o seu esplendor, para carregar minha cruz, para carregar sua cruz. Imagina o Criador dos céus e da terra veio para morrer por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Sangrando, colocaram aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça.
E o sangue foi jorrando da cabeça até embaixo dos pés. Lhe bateram até ficar cansado. Arrancaram-lhe as barbas, até que a natureza, o próprio solo negou de olhar na cruz. Houve escuridão. A terra estremeceu. Ele estava a pagar toda a soma do pecado, para que todos aqueles que creem nele não pereçam, mas tenham vida eterna. Portanto, você, na sua jornada terrena, você deve compreender o que custou a Deus para que você fosse crente. Foi um preço fabuloso que ninguém mais podia pagar. E eu estou certo que Deus, ajudando-nos, poderemos chegar até ali. Sim. Deixa citar aqui, ler mais uma outra citação, ou talvez a última ou a penúltima. Ele diz agora, olhe, eu quero que vocês observem algo. Então, quando isso, a única maneira que o próprio Deus poderia remir este homem era descer e tomar o seu lugar. E isso era uma lei que foi dada por Moisés de redenção. Que isto tinha que ser através de um redentor parente, um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem então que desse o seu testemunho público e remisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. E então Deus foi digno. Ele desceu há cerca de 1900 anos atrás, na forma de um bebê, desceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo, não nasceu por desejo sexual. Ele foi Deus, o sangue de Deus estava dentro dele e fomos redimidos com este sangue do próprio Deus. Quando uma pessoa capta a visão daquilo que aconteceu na cruz, aquela alma obrigatoriamente tem que se abster do pecado. Porque você vai entender que você foi resgatado de um passo terrível. Aquilo que nós estávamos a tentar ler aqui, a respeito da redenção, que significa que você foi tirado do poder alheiro. Você estava no poder, nas mãos do diabo. É diabo que lhe usava como um instrumento, é diabo que lhe usava para beber, é diabo que lhe usava para prostituir, trocar o homem, trocar mulher. Você era lixeira de diabo. Beber, cair até não saber, até esquecer o seu nome, como dizem que ontem eu estava apagado. Pessoa apagar-se até não saber onde está. Nessas bebidas tradicionais, as pessoas vão nesses lugares onde bebem pombe e tudo mais. E como se não bastasse, são sítios que talvez nem têm condições. Uma pequena latrina ia cheirar e a pessoa vai aí na latrina embriagado. Chega ali, cai ao pé da boca também da latrina e as moscas já não sabem diferenciar se é boca de latrina ou boca de pessoa, tudo o cheiro é tão igual. E você está ali caído e diz, ontem eu estava apagado. Que coisa terrível. Oh, que pena. Ser pecador é penoso realmente. Ser pecador é terrível. Por isso, creia na palavra de Deus. Saia nessa condição. Siga Deus. Deus vai te colocar, vai te dar uma vida sadia. Não vai se conduzir assim como se você estivesse fora de si.
E você vê de noite, o papai está a vir, gritando e tudo mais. Os filhos já sabem que o papai está a vir pelos gritos incessantes de grossaria, de embriaguez. Papai está a vir. Vizinhança, você está ali, nem consegue fazer uma linha reta de um lado para o outro. É diabo que estava a usar. Oh meu Deus, se você pensa a respeito de prostituição, você se torna uma lixeira. Cada homem que tem sua sujidade vem também deitar ali, cada homem, e você nem sabe quem é este homem, se tem sida, se não tem o quê, se é o quê. Você se torna uma lixeira para todos os homens, para deitar sua imundícia. Mas Deus, pela sua graça, vem e te tira daquela condição, e te lava, e te purifica, e te justifica como se não tivesse pecado. Certamente, quando uma pessoa capta a visão do preço pelo qual Deus tinha que pagar para nos tirar do pecado, nunca mais vai colocar a sua mão no pecado. Eu sempre tenho dado um exemplo de que, digamos que você tinha uma dívida, como estamos falando de dívida, não dívida. Digamos que você tinha uma dívida e aquela dívida tinha que obrigar você a perder tudo. Mas no instante aparece o seu irmão mais velho. Ele vai no banco, chega no banco e diz: quanto que o meu irmão vos deve aqui? E o banco vai dizer: é tanto. E ele vai fazer um checão, faz um cheque, liquida tudo aquilo aí. Que sentimento de libertação! Você sabe que talvez os seus filhos seriam arrastados, você ia ser colocado talvez na cadeia, e a sua propriedade ia ser vendida, mas você teve um irmão com compaixão que deu o seu dinheiro para te tirar naquela condição. Você vai voltar de novo para se amarrar nas mesmas condições? Se você entende mesmo que foi a graça de Deus para eu sair naquela cova pecaminosa onde eu se encontrava, você vai apreciar, vai abraçar, vai acarinhar aquela rude cruz. Oh, meu Jesus que carregou minha cruz. Você vai caminhar reverente, você sabe que isto aqui custou, isto aqui tinha que ser pago somente por Deus, não havia homem na terra para poder pagar o seu preço. Você vai acarinhar a cruz, você vai reverenciar a cruz, você vai desejar, quando você vê um pecador, você vai desejar também que este sofredor e pecador pudesse também vir e provar quão bom o Senhor é. Sim, Senhor. Não sei se já terminei. Sim. Ok, vou ler a última aqui. A festa das trombetas, a 51 parágrafos. Jesus diz: como vocês podem me condenar por dizer sou filho de Deus? E vocês clamam em suas próprias leis. Vocês dizem que aquele a que a palavra do Senhor veio, os quais eram os profetas. Vocês os chamam de deuses. E eles são, pois a escritura não pode ser rompida. Não podem ser rompidas. E ele disse: então como podem vocês me condenar? Quando eles eram uma parte da lei e eles eram parte da palavra de Deus, mas Jesus era a plenitude da palavra de Deus. Todo o plano da redenção, toda a suficiência de Deus estava nele. Sim, Jesus, a plenitude da divindade corporada. Tudo aquilo que Deus foi estava dentro deste homem chamado Jesus. Todo o plano da redenção. Havia um plano
que Deus traçou antes da fundação do mundo, que as coisas iam andar desta maneira. Este mundo em que nós estamos a viver, irmãos, estamos simplesmente a cumprir com os planos já traçados por Deus. Estamos a dizer que estamos a viver no tempo do fim. Tudo isso foi planeado por Deus. Tudo isso foi traçado por Deus. Que haveria um princípio e haveria também o fim. Da mesmíssima maneira que ninguém podia impedir que houvesse um princípio, ninguém também pode impedir que haja o fim. E aqui estamos, amados irmãos, a viver no tempo do fim. E ele predestinou que no tempo do fim haveria uma igreja sem mancha, sem ruga. Não há nada que poderá impedir isso. Haverá uma igreja sem mancha, sem ruga. Independentemente do que o diabo tenta fazer, independentemente como que o diabo tenta impedir, irmão, de uma ou de outra maneira, você vai chegar a um ponto de ser uma crente verdadeira. Você vai chegar a um ponto de ser um crente verdadeiro. A sua casa vai chegar a um ponto de ser um exemplo da palavra de Deus na sua comunidade. Chegar-se a um momento em que as pessoas vão apreciar ser como você, apreciar o seu lar, apreciar a sua vida. Porque é Deus que predestinou que as coisas fossem assim. Há um plano. E não o mundo está tic-tacando de acordo com os planos que Deus traçou. E Deus tem um plano para esta terra, que esta terra será destruída através de fogo que agora já está na terra. Meu Deus, como este mundo está a correr para lá com uma velocidade terrível. A ciência já chegou num nível em que tudo está em ordem para a destruição do mundo, sabe? Eu estava vendo essa situação, o presidente da América e o presidente da Rússia se insultando. E nós sabemos, amados irmãos, que há uma bomba que está na Rússia, que está escrita América, que vai destruir a terra dos Estados Unidos da América. Mas veja, irmão, na medida em que aquela bomba vai ser lançada, esses têm suas bombas viradas, mísseis virados para este país, mísseis virados para aquele país, para destruir uns aos outros. A destruição do mundo vai ser a redenção, arrancar o mundo das mãos do maligno. Estamos aproximando um momento bonito para aqueles que creem em Deus, mas um momento horrendo, terrível, para aqueles que rejeitam a palavra. Estamos a aproximar um momento de uma separação total. Os pecadores tomarão outro caminho, que é o caminho da perdição. Mas os santos tomarão um caminho da redenção total, quando os nossos corpos finalmente serão também redimidos. Para que o seu corpo seja redimido, em primeiro lugar, precisa-se de redimir a sua alma. A sua alma é que deve ser redimida, em primeiro lugar, redimido do pecado, e finalmente o seu corpo é que será redimido. Naquele dia do arrebatamento, ao abrir e fechar de olho. Hoje em dia a nossa comunicação é essa, escassa. Talvez já via esta plataforma podemos nos comunicar com aqueles irmãos, essas coisas todas. Mas algum desses dias avistaremos, porque estaremos numa mesma dimensão e poderemos viajar como abrir e fechar de olho. Estaremos juntos naquele dia, naqueles 40 dias em que os santos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos transformados. Num período de 40 dias vamos nos visitar, viajando como um pensamento, e estaremos vendo os irmãos e irmãs, alguns que nós não conhecíamos,
algumas pessoas que talvez testificamos para elas, nem sabíamos se arranjaram as suas vidas, se condicionaram para o arrebatamento, mas naquele dia ali estarão em sua frente, vestido daquele corpo incorruptível, o corpo glorificado. Que coisa que Deus tem nos preparado. Por isso, irmão, vamos lhe servir com tudo que há em nós. Vamos lhe amar, vamos apreciar o preço que ele pregou durante este tempo de Páscoa. Que isso esteja em nossa frente, possamos pensar, possamos cantar a respeito da cruz, a respeito daquele preço. Possamos apreciar, possamos acarinhar, possamos fazer com que o mundo saiba que Cristo morreu, e não morreu em vão, mas morreu para nos redimir. Deus lhes abençoe ricamente. Inclinemos as nossas cabeças. Ó Pai Celestial, como já fomos dito aqui pelo Teu servo, Pai, gostaríamos que este plano da redenção pudesse se tornar cada vez mais claro, na medida em que vamos caminhando. Senhor, eu estou certíssimo, depois desta pequena introdução sobre a redenção, sabendo que ninguém podia redimir a humanidade, até que o Criador dos céus e da terra pudesse colocar de lado o seu esplendor, pudesse descer e humilhar-se para vir apanhar a mim e apanhar a esses. Oh Senhor, muito obrigado por ter nos incluído no seu plano de redenção. Senhor, permita que durante este tempo de Páscoa que acabamos de começar, essas coisas, ó Pai, se tornem reais. Possamos captar a visão, a real visão daquilo que aconteceu na cruz. Por que tudo isso tinha que acontecer daquela maneira? Oh Senhor, e eu lembro o que deve ter sido para Barabás. Naquele momento, talvez já havia avisado a sua família de que no dia X ele ia ser morto, ia ser crucificado. E talvez a família estava aí reunindo, esperando simplesmente para receber o cadáver e enterrar. Mas que coisa boa, eles viram o seu familiar, o seu filho, o seu marido, viram ele andando e procuraram saber o que aconteceu para baixo para você não morrer. Ele parou e disse: houve um homem que tomou o meu lugar. Esse homem chama-se Jesus. Senhor, este sentimento que eu peço para que o Senhor coloque em minha frente, em frente do teu povo que está nos ouvindo durante esta Páscoa, possamos ver, Senhor, aquelas pisadas quando o Senhor foi indo carregando daquela cruz. Senhor, lhe fizeram tudo, mas sem sair nenhuma palavra na sua boca. Como uma ovelha muda, foi andando para pagar o preço da minha salvação. Oh Senhor, permita que isto aqui não saia da minha visão. Posso esquecer tudo que há no mundo, mas ajuda-me a não esquecer Calvário. Ajuda-me a colocar o Calvário toda a minha vida, sabendo que o Calvário é que transformou a minha vida e trouxe-me onde estou. Senhor, que isto seja real a cada coração que nos ouve neste momento. Ajuda-nos. Nos entregamos nas tuas mãos neste momento, que cada um possa abraçar a cruz, para que tenhamos vida em abundância.
que cada um possa se arrepender, aqueles que ainda não foram batizados, possam tomar essa oportunidade durante este tempo de atingir as águas e serem transformados, sabendo que, ó Pai, Ele está pronto para nos justificar, que possamos ser justificados para sermos glorificados, sabendo, ó Pai, que já nos glorificou pela sua graça. Perdoa os nossos pecados, a nossa insuficiência. Às vezes essas coisas não são reais para as nossas mentes. Senhor, permita que isso seja real. Queremos ter a revelação genuína da nossa redenção. O que custou a Deus? O que é isso? O que está a acontecer? Queremos que isso seja real aos nossos corações, ó Pai. Lava-nos, purifique-nos, prepare-nos. Tome os nossos processos onde se encontra escrito a nossa fraqueza, os nossos pecados. Permita, Pai Santo, que seja lançado no mar do esquecimento. Senhor, tome a cada vida para que passe através daquele sangue, daquele para-choque que tira todo o pecado, para sairmos do outro lado sem pecado. Porque o Senhor nos predestinou para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Ti, amor. Cumpra em nós, nas nossas vidas, o Seu grande propósito, que os nossos pecados, a nossa insuficiência, a nossa fraqueza, Senhor, insensatez, não impeça, Senhor, para cumprir cabalmente o Seu objetivo com as nossas vidas. Molda-nos, faz-nos segundo a imagem daquele que é santo e irrepreensível. Obrigado por este momento. Nos ajude, Senhor, para que mais coisas sejam trazidas para o domingo, mais revelações e tudo mais. Ajuda o seu povo, encha cada um com o Espírito Santo, alegra o coração, cura aqueles que estão doentes, provendo as necessidades, pelejando as nossas lutas, ó Pai. Senhor, abrindo a oportunidade para aqueles que estão à procura de oportunidade, que seja oportunidades, ó Pai, de serviço, oportunidade de vaga para continuarem com os estudos, seja lá o que as pessoas estão a precisar. Tu disseste que pedi e seremos dado. Te peço então que possa prover a cada um deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente até domingo, se Ele assim conceder. Talvez poderemos continuar com o mesmo pensamento. Espero que mais coisas ao Senhor nos revele. Boa noite com Jesus. Olha, anjo dá 4 chapadas. Tá bom, mas tem um dinheiro. Agora, anjo dá um soco na barriga. Anjo dá uma rasteira. Jesus Cristo.